A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor e produtor musical pernambucano Juliano Holanda. Com mais de 100 composições gravadas, participações em mais de 50 discos e milhares de palcos pisados, ele está lançando agora o seu disco solo, Por Onde as Casas Andam em Silêncio. São 10 canções compostas e tocadas por ele, com intérpretes diferentes para cada uma delas. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, o prazer de ir diretamente a Recife, falar com o querido Juliano Holanda, cantor, compositor pernambucano, também produtor musical, tudo isso é o Juliano Holanda, que é uma figura já querida por nós, quase esteve com a gente no estúdio, né? Na hora do rango, mas no Ave Sangria ia tocar com a gente, mas aí ele teve outro compromisso e não deu. Aí a gente ficou falando mal de você, Juliano. Porque quem não vai no estúdio, a gente começa a falar mal. O resto da banda, né? Bem-vindo, Juliano. É um prazer falar contigo do seu trabalho como músico, contrabaixista também, tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho da sua obra. Você trabalhou com tanta gente, né? Mas é legal também poder falar da obra pessoal, autoral, né? São 3 discos que você já produziu, né? E o mais recente é em plena pandemia. Falando na pandemia, a gente começa o papo sempre com uma enquete, é quase uma pesquisa mesmo, né? Como é que você, como músico, como produtor musical, encarou e está encarando essa pandemia a partir de março, então já fizemos um ano, né? E do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, como é que você resolveu as questões familiares, se teve que dar um acorde aí a algum grupo de risco da família, se teve algum problema e tal, como é que você está se virando aí nesses momentos todos? Que os músicos, assim como todos nós, né? Não só músicos, do mundo todo, né? Do rádio, também nós estamos tentando aqui nos reinventar, né? Com várias alternativas de poder fazer programa, por enquanto, pela internet aqui, o que é possível. Então, mais uma vez, bem-vindo e me conta aí como é que você está encarando, qual o impacto, né, dessa pandemia para você, pessoalmente e profissionalmente. Bom, Colibri, agradecer pelo convite, já sou seu fã, já assisti diversos programas seus, tanto nessa versão aqui da internet, assim, Da quarentena. quanto antes, já desde aquele lá do Ave Sangria e outros mais. Você até entrevistou uma vez Kleber Albuquerque, que é um parceiro Grande meu, figura, que é um grande amigo. grande Assisti figura. essa entrevista, bem legal. Ele ainda está lá em Salvador, Salvador. ou já largou São Paulo? O cara é aqui de Santo André se mandou para Salvador, não quis saber. Cansou de São Paulo. Tá lá, tá. Acho que são as migrações da vida, né? Então, você vai para um lado, vai para o outro, ele está vivendo esse momento lá. E é isso, agradecer pelo convite de antemão. E como é que eu passei essa pandemia? Rapaz, eu vinha já há um bom tempo num ritmo bem frenético de produção, de muitos discos. Almério, Martins, PC Silva, Joana Terra, fazendo muitos discos em sequência. Ticuqueiros, que é uma banda daqui e tal, que eu adoro produzir discos, principalmente de amigos. É um dos grandes prazeres da minha vida, assim. Ver surgir o trabalho e registrar aquilo da melhor forma possível, trabalhar junto com o artista, é uma das minhas principais fontes de prazer. Mas confesso que no final do ano passado, eu comecei a sentir uma estafazinha, sabe, de trabalho, mesmo do prazer, nada, não estava fazendo nada que me fizesse mal, mas o excesso talvez tenha feito. E eu não estava com essa plena consciência. No final do ano eu comecei a sentir um pouco isso. No carnaval já foi bem difícil. E aí estava com uma série de turnês engatilhadas já na sequência, assim. Ia entrar em turnê com Almério e Maria de Castro, um show chamado Acaso Casa, que a gente gravou, que virou um disco, foi até indicado ao Grammy e tudo. Eu gravei esse disco com eles e a gente ia emendar uma turnê aí. Também estava com uma turnê com Junior Black,
que é outro amigo querido também, que eu também produzi o disco dele, eu e Yuri Queiroga. A gente estava com essa continuação do trabalho, que seria essa turnê nacional. Júnior Black é aquele. Você assistiu Bacurau? Sim, eu sei. Pronto, ele é o DJ Uso do filme. Muito legal, É ele. muito legal. Black é uma figuraça, grande artista, grande cantor, das maiores vozes que a gente tem aqui em Pernambuco. E estava com esses trabalhos todos engatilhados. Quando veio a quarentena, para tudo, eu confesso que no primeiro mês, primeiros 2 meses, eu até agradeci, porque eu estava muito assoberbado de coisas, então eu pude parar um pouco e ficar em casa, ficar um pouco sem fazer nada, fui assistir ao Netflix, fui fazer alguma coisa assim do gênero e tal, e me coloquei assim, não diria uma obrigação, mas me permiti entrar mais ainda nesse universo de composição do que eu já vinha entrando. Então eu comecei a entrar numa história de querer fazer uma música por dia. Se for fazer uma música por dia, é um desafio, é legal. Não postei na internet uma por dia. No começo até postei assim algumas, fui numa sequência, daqui a pouco eu mesmo cansei de fazer os vídeos, mas continuei compondo. E aí eu brinco até assim que eu tentei transformar a quarentena num spa criativo. Para mim está sendo um período de muita criação. Estava falando ontem com o Lula Queiroga, me ligou, e eu estava falando com ele da metáfora, assim, é como se fosse a cigarra com a formiga, né? A cigarra-formiga, né? Que guarda canções, né? Para quando o inverno passar, né? Então, acho que esse período da quarentena, para mim, foi bem assim, foi bem um período de descanso, de relaxamento, mas principalmente um período de criação. Acho que eu fui compor e depois eu fui fazendo uma lista, para não esquecer as músicas. Quando bateu 200 músicas, eu parei de contar, mas já passou de 200. Cara, de compor nesse período? Nesse período. Pô, eu fiz mais de 200 programas, eu acho muito aqui. Você, então, cada programa que eu fazia aqui, você fazia uma música, Juliano? É brincadeira, né? Exatamente. Que a gente já está aqui no 215, 216, já estamos por aí, né? E, pronto, poxa, que loucura, que loucura. Mas eu acho que o começo você achou que era assim, isso aí vai ser 1 mês, 2 e tal. Você entrou nessa ou foi? Entrei. Achei que era 3 meses. Achei que em 3 meses a gente teria pelo menos, mais ou menos, uma situação e tal. Eu não sei se foi uma coisa de como é que se diz? Uma coisa de tentar. Você não quer aceitar, né? Então, você escapa. Você querer ser otimista, ou, né? Ou ingênuo até, né? Porque a coisa, quando veio já com as informações de uma calamidade que ainda está se agravando. Nós já passamos um ano, ainda estamos com uma crise incrível, né? Terrível no Brasil. Outros países do mundo resolveram de outra forma, né? Mas nós não. Enfim. Mas o fato é que se imaginava há pouco tempo, aí a coisa veio e está aí. Já passou 1 ano e a coisa segue, né? Então, depois de 2 meses, assim, acho que eu fui tendo mais consciência. Caiu a ficha, pá! Caiu uma ficha. Não vai ter São João, epa, né? E tal, e agora já estou mais Quem aproveitou o carnaval do ano passado, aproveitou. Tem gente que fala que no carnaval já tinha alguns indícios aí, não sei se é tão exagerado assim, não sei. Mas o fato é que o carnaval foi, depois não teve São João, não teve carnaval esse ano aqui, e não sei se vai ter São João também, acho que não vai rolar São João, a coisa segue. Não é? Tem carnaval do ano que vem, pelo não dar carruagem. Dependendo do governo federal, acho que nem tão cedo. Nada. Agora, você compôs muito, tem aqui vários comentários do que você fez e produziu, né, durante essa pandemia. Agora, do ponto de vista pessoal, você teve que dar algum corre na família, assim, uma ajuda, teve que ajudar o pai, a mãe, aí em Recife, como é que você fez isso? Meu pai teve alta de pressão, teve que ir ao médico. Meu irmão pegou Covid logo no início. Olha, que coisa. Pôde parar de trabalhar, e ele trabalha numa empresa aqui de tintas e Kine, e ele logo no início pegou Covid. E meu pai começou a ter uns picos de pressão e tal, teve que ser medicado. E também perdi muitos amigos e alguns parentes também. Primos e avós e tal. Aí como é que porque ao lado do trabalho a gente pensa, né? Tudo bem,
a gente está seguindo, você está compondo, você é criativo a ponto de fazer uma música por dia, que é uma maravilha. Agora, do ponto de vista pessoal, social, né? E se gente vai embora, nossa, você não fica meio deprimido também, porque na enquete que nós fizemos, a gente levantou 3 vertentes, né? Basicamente, 4, vai. Primeiro é o cara que fica realmente deprimido, o outro que fica superativo, né? Hiperativo. Vou fazer 200 coisas, tudo que eu não fiz, porque agora eu vou fazer. E o outro que fica perdido, perdido totalmente, o que eu vou fazer? Fica entre, né? E os que ficam tudo ao mesmo tempo agora, o quarto, que fica deprimido, hiperativo e perdido, né? Um pouco eu, assim, né? Eu acho E outros também. amigos também ficam tudo isso ao mesmo tempo. É muito porque como é muito tempo, você fica muito tempo parado, então, assim, dá para fazer isso tudo aí. Tem tempo para ficar deprimido, tem tempo bastante para tudo, entendeu? Para ficar criativo. Eu acho que até o criativo se favorece o deprimido de alguma maneira, né? Porque você dá uma porque levantada. a criação tem esses dois lados, né? Tanto você fica mais, quando você fica mais introspectivo, fica mais concentrado. E aí essa concentração favorece, né, a criação. Tem um pouco de escapismo também, com certeza. Quando a corda apertava, e aí, não, então vou tentar colocar minha cabeça em outro lugar. Sempre tentando ressignificar a energia, fazer aquilo virar outra coisa. Sabe? Quanto mais problema tinha, mais eu disse, não, vou mergulhar nisso aqui, e aqui vai ser meu amparo, aqui vai ser o lugar, o meu refúgio, vai ser onde pelo menos eu vou ter um mínimo de controle, né? E eu consigo organizar meu tempo de uma maneira, porque, assim, quando eu estou escrevendo alguma coisa, quando eu estou curtindo aquilo, é como assistir um filme. É como se você entra naquele universo, porque você não pensa. É parecido com a meditação, né? Compor ou cantar é muito semelhante com a meditação. Quando você está cantando, você não está pensando o que você está cantando, você deixa de pensar, você abstrai o pensamento. Você não consegue. Se você pensar na próxima palavra, você erra. Você não consegue. Então, tem um estado que talvez seja próximo, pelo menos, assim, em algum nível, seja próximo da meditação. Então, acho que tem isso também. Ainda bem que ainda bem, Juliana, que o artista tem essa possibilidade, né, de se concentrar e através da arte dele, né, ficar num estágio, num estado mais, né, positivo, um estado de concentração, porque se você começa a ler como a gente aqui do jornalismo, acompanhar o jornal diário, ler o jornal aqui, acompanhar a TV, a lista de mortes diárias, aí você, né? Você fica num estado de sei lá, pânico, até, sei lá, tristeza tremenda, né? Exato. Nesse disco que eu lancei aí na quarentena, esse que vai falar daqui a pouco, claro. Tem uma música que eu vou tocar daqui a pouco, que o último verso, exatamente, eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia. Que é essa, exatamente, terapia. É esse sentimento, entendeu? Que tem hora que você precisa mesmo não se alienar, não é isso, mas filtrar as horas que chegam, porque o mundo está de uma forma que hoje em dia as informações chegam sem você querer. Naquela história, o vidro não tem pálpebra, né? Então a coisa vai chegando. Mas eu acho que nesse momento é necessário, pelo menos, filtrar o momento em que aquilo chega. Entendi. E a intensidade que aquilo vem. E né? Mesmo que você tenta ficar um pouquinho isolado, né? Eu queria que o seu depoimento sobre isso. Você quer ficar isolado, mas aí algum amigo te liga, pô, você viu lá o que aconteceu não sei onde? Você viu o que aconteceu lá em Manaus? Você viu? E aí, cara, você acaba, né? Não vi, mas vou ver. Mas o que aconteceu? Aí o cara começa. Aí, mesmo que você não fique ligado nas notícias diariamente através dos meios de comunicação ou da internet, algum amigo que você vai bater um papo acaba comentando com você, porque é natural, né? A não sei que, né? A pior coisa assim, sabe quem não está bem, que está internado? Pô, eu já começo esse papo, eu já fico passado aqui, né? E muitos amigos foram embora, né? Tem uma lista aqui em São Paulo, não só jornalistas, e como músicos, né? Muitos que foram embora, né? E aí você começa a ter a notícia ruim. Às vezes você nem quer que o cara comente, fala, não, tal. Você sabe quem não, né? Aí, nossa, só começa essa frase aí e você fica. Você pode se isolar das notícias, mas algum amigo vai te contar o que aconteceu, o que não aconteceu.
Eu não tenho TV faz pelo menos acho que uns 15 anos ou mais. Eu não tenho televisão. Eu não tenho televisão. Não gosto de televisão. E Eu não você... gosto da... Fale. Não, eu não gosto assim, como é que eu vou dizer? Não gosto de estar ali sentado e as coisas terem, sabe, da passividade do processo, de ficar só recebendo aquilo. Entendi. Então, eu não tenho TV, nenhuma, não tenho um aparelho de TV em casa, eu não tenho. Quando a internet apareceu e essa possibilidade de, agora eu quero saber o que está acontecendo, eu entro e procuro. Me deu mais um alento com relação a essa Você sente mais interativo. do jornal. Eu sempre fui mais de ler o jornal do que de ver TV. Eu gostava de acordar, e aí naquela... Até porque essas TVs abertas, eles criaram desenvolveram, né, esse behaviorismo aí, sei lá, de colocar notícias ruins na hora do almoço, né, para você ficar comendo e juntar a coisa do alimento com a... Né, eu não consigo almoçar assistindo um telejornal, por mais que seja lá de quem seja, acho que não é a hora de você receber no tipo de notícia quando você está comendo, quando você está... Então, me angustiou, então, para dormir, né? Os caras botam um jornal para você dormir. Aí botam todas as piores notícias do mundo, você vai dormir depois na sequência. Não quero isso. Então, você consegue um controle que eu respeito muito, que é difícil a pessoa conseguir esse controle, né, na coisa, porque tem todo um envolvimento, né? A gente tem a rádio, tem o noticiário da rádio, da TV, natural que a gente esteja envolvido no dia a dia, não tem como escapar. Até meio duro, né, isso, mas... Mas rádio eu gosto. Rádio eu gosto. Eu já acho rádio já é outro formato, porque é isso, rádio não é aqui, acho que a coisa do visual ela é muito, né, chocante, né, a ligação a neurosistêmica aqui da cabeça é muito séria, né? Rádio você consegue até criar, como é que eu vou dizer, é até expansivo, né, do formato de criação, né? A rádio é outro lance, você ouve e você pensa, é como ler um livro também, você vai criar as suas coisas. Se imagina... a rádio atua em outro nível. E você falou rapidamente, mas alguma coisa você teve que dar um acorde aí na família, pai, mãe, família, avô, tio, irmãos, você teve que fazer alguma coisa emergencial aí, ajudar? Você tem feito isso? Como é que aconteceu aí para você? Eu fui com meu pai, né? Mas fui lá na casa dele e tal, tudo. Mas assim, aqui em casa, minha esposa, Mary Lemes, minha companheira, ela é altamente alérgica e extremamente asmática. Olha. É um grupo de risco extremo. Então, assim, a gente está com praticamente uma estrutura de guerra aqui, entendeu? Assim, a gente não sai de casa. A gente nem pegou o elevador do prédio durante 4 meses. É mesmo? Para nada. Nada, zero, nem fazer feira, nada. Depois aí começou a ter uma necessidade de ir na farmácia, e tal, às vezes comprar alguma coisa que não tinha aqui no mercadinho aqui perto, que tinha algum problema, descer para comprar uma água, que às vezes a água não chegava e tal. Então, aí apareceram algumas demandas. Mas durante 4 meses eu não apertei o botão do elevador. Não entrei, não saí em cantinho. E também minha sogra também teve alguns problemas de saúde. Ela mora em Carpina, que é uma cidade aqui perto. E a gente teve que ir a Carpina alguns finais de semana. Mas era bem nesse esquema. Botava máscara, entrava no elevador, pegava o carro, saía. E eles moram num sítio lá. Meus sogros estão altamente isolados. Então eu não via nem nada. Entrava no sítio, pronto. Saía a mesma coisa. Entrava no carro, só abria aqui para pegar o elevador para subir. Foi isso, mas é isso. Acho que está todo mundo passando por coisas semelhantes, né? A gente não tem eu faço essa enquete justamente para entender que cada um reage de uma forma, né? E tem também uma questão do tempo. Eu queria saber de você também. Como é que você sente o tempo? Tem gente, não, o tempo está passando muito rápido, não, está muito lento. Como é que é essa sensação? Cada um tem uma sensação, né? Que o tempo... Né? Os poetas já diziam, né? O tempo é uma coisa meio complicada para definir, mas para você você sente que vai mais rápido os dias ou eles são mais lentos para você? Como é que você como artista, compositor? Mas a gente aquela metáfora da montanha-russa, né? Até usei isso numa música também já. Varia muito. Acho que no início o tempo ficou mais curto. Porque era isso, como eu estava muito no quarto compondo, é aquela coisa que eu te falei, quando você entra num estágio meio de mantra, de composição, que você está ali trabalhando, você nem sente as horas passarem. Quando vê, eita, já deu 5 horas, eu nem senti, acordei agorinha, nem almocei, né? Você passa direto, você está trabalhando ali, você nem percebe.
Então, acho que ficou mais rápido. Mas isso no início. Mas eu quero crer também que até a nossa própria mente, ela vai entendendo isso, que a gente está burlando ela, né? E vai colocando a gente numa situação normal, assim, não, isso não é por aqui. Acho que no início os dias estavam mais rápidos e, inclusive, os dias da semana não faziam muita diferença. Começou a embaralhar tudo, ninguém sabia mais. Quantas pessoas me ligaram e falaram, que dia é hoje? Já tem uns caras que perdiam o dia, né? Teve muito isso, Mas eu quero crer que de uns meses para cá, talvez do final do ano passado para agora, isso, pelo menos em mim, mesmo se estabilizou, sabe? Não tenho tido tanta a sensação do tempo passando rápido e tenho mais consciência do dia da semana e dos compromissos. Talvez porque comecei a ter compromissos. Durante alguns meses, não fiz nada, só compondo. De repente começou a pintar as lives. Tipo aqui tem hoje, agenda, né? aí você começa a organizar uma agenda e para você começa a entrar num quase ritmo normal, que não é normal, mas quase, né? Um ritmo de as demandas, as agendas e tal. Vamos ouvir uma primeira? Vamos ouvir uma primeira? Porque o pessoal estão batendo um papo aí e tal, e o cara não toca música. Pô, esse cara também, esse apresentador aí, é brincadeira. Então tem o do disco, né? Que adorei o título, Por Onde as Casas Andam em Silêncio. Uau! Né? Então nós temos essa canção, a gente podia até começar com ela, né? Que você produziu aí foi durante a pandemia que você fez essa, né? Por Onde as Casas Andam em Silêncio. Vamos ouvir agora? Bora. Vamos ouvir. Você quer falar alguma coisa desse título, dessa música? Como é que surgiu? Então, quer falar? Essa música, na verdade, ela foi composta antes. Ela foi gravada, produzida durante a pandemia. Mas ela foi composta antes. Tem duas músicas no disco que já existiam antes. Essa é uma delas. Ela surgiu... Eu dou um curso de composição aqui também. Já fiz várias edições desse curso. E sempre tem aquela pergunta, de onde é que vem a inspiração? Como é que você cria? Como é que, né? Sempre tem essa eu nem pergunto mais, porque cada um tem um estilo, né? É difícil, né? E como é que faz? Então, aí, da tentativa de responder isso, pelo menos, até para mim mesmo, né? Assim, buscando, porque realmente, onde é que vem? Como é que isso acontece? Então, eu comecei a pensar sobre os estímulos externos. É claro que existem os estímulos internos, mas tem os externos. E a música fala um pouco desses estímulos externos. Ela tenta elucidar isso a partir desse prisma, de que a gente cria... Como tem uma música de Ed Nardo que fala, primeiro é preciso viver para depois poetar, né? Já dizia o grande livro da sabedoria popular. Primeiro é preciso viver para depois poetar. Acho que ela é um pouco isso, assim. Um vitral de experiências que a gente vai que eu passei, no caso, e que resultaram na música. Então, o refrão sempre todas essas coisas me contaminam. E é isso, um vitral de imagens criados para tentar explicar de onde vem a inspiração, de onde vem a criação. E todas as coisas me contaminam, foi antes da pandemia que você escreveu isso? Foi antes. Caramba, pelo amor de Deus. Ô, Juliano. Olha esse link e a gente resolveu puxar ela. Claro, mas você já estava antevendo. Sei lá. Vamos ouvir, então? Por Onde as Casas Andam em Silêncio. Roda com o Juliano Holanda. Roda. Um trilho, um barco, um traço num papel, um vaso transbordando água da chuva, um tronco, um céu borrado, um véu sem véu, um azulejo gasto, as unhas sujas do tempo que passou limpando as unhas, o eco dos invernos e dos grilos, o absinto das algas marinhas, o tanto que aprendi riscando os vidros, o álcool das promessas esquecidas, o cravo das verdades inventadas, palavras que escutei sem serem ditas e outras que falei sem dizer nada, um signo regido por si mesmo, um erro repetido por 1000 vezes, um banco num jardim com flores secas, palavras que se pedem mas não rimam. Todas essas coisas me contaminam. O árido rumor que vem dos livros, os
os intestinos longos da saudade, um sino de metal rachando a tarde, tornando as coisas ainda mais confusas. O amor e seus cabelos de medusa, o amor e seus recibos não guardados, o amor e seus caninos arqueados, o amor e seus passivos agressivos, o penúltimo dos últimos avisos, os adesivos rotos do passado, o passo que antecipa o outro passo, a ponte desabando lentamente, um quarto quente cada vez mais quente, até que em torno tudo se congele, camada fina sobre o sal da pele, enquanto os travesseiros se harmonizam. Todas essas coisas me contaminam. A prataria herdada da família, a ventania solta pela casa, um pássaro arrancando a própria asa. Cuidado com aquilo que deseja, um gárgula no alto de uma igreja, um corpo descartável, um artifício, tijolos empilhados com desleixo, a forma geométrica dos cílios, as ilhas deslizando meio a esmo, a horta consagrada a um deus asteca, um deus criando fogo, um outro a água, pra fonte que não jorra e nunca seca, um velho projetando labirintos, um rosto parecido com um espelho, o leite das estrelas noite adentro, alimentando os ermos vilarejos, por onde as casas andam em silêncio. Todas essas coisas me contaminam. Estamos de volta aqui com o Juliano Holanda. A gente está falando com ele lá em Recife, na Rua Aurora, até que ele falou, mora perto da Rua Aurora. Rua da Aurora, que é a Rua da Aurora é da música do Edu Lobo. Como é que era mesmo, Juliano? Você sabe tudo de música, eu vou explorar você aqui. Tem a cita lá, fala do curso da Rua da Aurora, né? Lá no Cordão da Saideira. Inclusive, nessa música ele fala até da minha cidade. Eu nasci em Goiânia, que é a cidade divisa com a Paraíba. É a pontinha aqui do estado. Na Mata Norte aí. Mata Norte Pernambucana, terra do cavalo marinho, maracatu rural. E lá tem uma praia chamada Ponta de Pedras. Aí ele cita também na música, tempo da praia, de Ponta de Pedras da noite de lua, né? E fala do curso da Rua da Aurora e tal. É do Lobo, grande referência, né? Um músico. E um frevinho, um frevaço, né? Uma música maravilhosa. Frevaço, Cordão da Saideira. Cordão da Saideira. Tem uma relação com a do Lobo. Hein? Tem uma coisa do Lobo muito louca também, que as pessoas às vezes não linkam muito. O pai dele é pernambucano, né? Sim. Então ele vinha muito para cá. Ele tem família aqui ainda tem família. Nos anos 80, ele vinha visitar, fazer visita à família e tal. E tinha um núcleo de compositores jovens. Tem o André Lobo, que é primo dele, que ele ficava na casa desse pessoal, do André Lobo. E tinha André Lobo tinha uma banda chamada Flor de Cactus. E nessa banda Flor de Cactus estava Zé Rocha, que é um compositor que vale uma entrevista demais aqui, é um gênio da música pernambucana. Eu tive o prazer de gravar um disco dele, produzir um DVD dele. E nessa banda Flor de Cactus tinha um cantor novo, que na época o próprio Zé Rocha convidou para integrar a banda, que era Lenine. Então, Lenine, Zé e esse pessoal, eles frequentavam a casa de André Lobo. Eu já conversei isso com o Zé, nunca falei isso com o Lenine, mas já conversei isso com o Zé. Eu imagino que, de alguma maneira, Edu Lobo deve ter influenciado ali também aquele violão, aquele jeito de tocar, aquela proximidade. Eu sempre falei com ele, só isso por si só já daria uma tese de mestrado, né? A presença dele, que maneira se deu. Eu lembro que Zé falava de algumas músicas que ele tinha feito, que coisas que ele tinha pego com Edu Lobo. Inclusive, a coisa da afinação, ele usava violão com outras afinações, né? Ele faz a sexta em ré, o Edu Lobo. Não é isso mesmo? Isso, ele faz a sexta em ré. Aí ele Zé disse que viu pela primeira vez com ele isso. Não foi Edu Lobo que criou, mas ele viu pela primeira vez com Edu Lobo. Então, deve ter um link aí, né? Musical, melódico. Claro que tem. A influência está aí. E você colocou bem, eu quis lembrar a Rua da Aurora, aí, da música que você citou, essa história do pai dele, jornalista, todo mundo pensando que ele é de origem
pernambucana, Fernando Lobo, jornalista, compositor e tudo mais. E o Edu passava altas férias aí direto, ficava meses, né? Quando era pequeno, ficava um tempão aí e depois convivendo com essa turma toda. É uma história curiosa e isso está impregnado em algumas canções do Edu Lobo. Eu acho que em todas, né? Claro, mas né, principalmente as que têm características mais típicas da região de Pernambuco, frevos e tal. Tem muito forte, né, na obra do Edu Lobo. É bem legal isso que você está lembrando. Você também é um pesquisador musical, né, Juliano? Você trabalha com tanta gente, você deve ouvir tanta história. Você é uma fonte incrível aí, né? Porque só para com quem que você já trabalhou antes fala aí uma lista aí, porque tem gente para caramba, né? Que eu lembro alguns aqui. Eu sempre esqueço essas listas, Santa Rita, porque eu sempre esqueço alguém, depois alguém reclama. Não, fala de alguns assim, né? Dos outros eu falo que... Diga lá. Cortou, né? Foi ele que cortou na edição. O apresentador cortou, não deixou eu falar todo mundo. Posso quebrar esse seu galho, pô. Eu comecei, falar bem rapidamente. Eu comecei com uma banda aqui. Eu tive várias bandas quando era adolescente, toquei com vários grupos. Toquei na banda de Pó e Corda, por exemplo, uma banda daqui incrível. O Zé Rocha, toquei com Cátia de França, toquei com tanta gente aqui em Pernambuco. E aí tinha minhas bandinhas de rock ali, coisas que você vai fazendo ainda adolescente. Comecei a tocar muito cedo, né? Com 9 anos. Meus pais são artistas plásticos. E aí sempre teve muita música em casa, sempre tiveram muitos amigos músicos. Meu pai também compõe e tudo. Então aí, depois eu montei um grupo. Mas você estava sempre você estava no contrabaixo ou você tocava outros instrumentos? No início tocava violão e guitarra. Exatamente, eu peguei o contrabaixo quando eu entrei nessa banda chamada Azabumba. Temos um disco gravado. Essa banda é a banda seminal, assim, é o primeiro grupo que eu gravei músicas minhas, que tinha músicas minhas em parcerias com Públio e Gustavo Azevedo nesse disco. Nem sei quantos anos faz, mas faz bastante mais de uma década, bem mais de uma década. E aí gravamos esse disco. Depois eu entrei num outro grupo chamado Marcel Salu e o Terno do Terreiro, com o Marcel Salu, que é o filho do mestre Salustiano aqui. E viajamos um bocado, fizemos a Europa, e sempre participando com outros artistas, fazendo em paralelo, ia trabalhando com outros artistas, inúmeros, assim, simultaneamente, produzindo discos de gente como Joaquim Isidro, de pessoas, coisas assim. Coisas mais de âmbito também aqui de Pernambuco. Eu sempre tive uma atitude até política, de permanecer em Pernambuco. Enquanto alguns amigos meus foram para São Paulo e Rio e tudo, eu optei por ficar aqui. Disse, não quero. Eu sinto que eu tenho algo aqui para dizer, e minha música se alimenta disso, e eu não posso me desconectar disso totalmente. Bom, mas aí isso é papo para outro papo. E aí... Tem medo de perder a raiz, né? Talvez seja isso, hein? Medo de perder a raiz. Não é medo, não. Eu não quero perder. Não é nem medo, assim. Acho que a raiz do cara nem perde, mas eu não quero mesmo, é opção. Não quero. Claro. Não querer, não querer. Aí... Como é que se diz? Aí teve esse trabalho, isso resultou numa banda chamada Orquestra Contemporânea de Olinda. Aí com essa banda a gente gravou 3 discos, fomos indicados ao Grammy, viajamos bastante, fizemos 2 turnês nos Estados Unidos, Europa, Brasil todo, fizemos turnê todo o Brasil mesmo, assim, todas as capitais, disco produzido por Arthur Lindsay, o que mais? Fizemos tanta coisa, cara. Essa banda durou assim, quer dizer, ainda existe, na verdade, mas agora está no stand-by, né? Mas foram pelo menos uns 12, 13 anos bem intensos de viagens constantemente. Aí você já está no baixo. Você tá no baixo. Aí é guitarra. Ainda está na guitarra. Com a Zabumba e tal, durante esse período. Quando eu fui tocar com Erasto Vasconcelos, que é o irmão de Naná Vasconcelos. E lá era para tocar guitarra. Gravei o disco, um disco chamado Jornal da Palmeira, que é incrível. Gravamos esse disco. Fui tocar guitarra com Erasto, e aí Gilo Amaral, que estava montando a Orquestra Contemporânea, me chamou para tocar guitarra na Orquestra Contemporânea. E a orquestra me ocupou tanto tempo que o baixo acabou ficando em segundo plano. Eu praticamente fiquei tocando só com a orquestra e produzindo outros discos, porque era uma banda que circulava muito. Me impossibilitou de fazer outros trabalhos. Embora eu tocava com a Alessandra Leão, que é uma cantora que eu adoro também, minha amiga. Está aqui em São Paulo já. Nós já pegamos ela aqui para nós, ela já é paulistana. Pô. Já é paulistana. Gravei os 2 primeiros dela, o Brinquedo de Tambor e 2 Cordões. Eu gravei. Esse guitarra, eu, Caçapa e Rodrigo Samico. E a Orquestra Contemporânea me consumiu esse tempo todo. Aí eu virei guitarrista, comecei a fazer outras coisas. Durante o processo da orquestra,
pintou uma possibilidade, era um chamado que já havia de fazer um disco solo, porque tinha muitas músicas que não cabiam na orquestra, muita música que tinha ficado por ali no meio do caminho, e eu queria registrar isso de alguma maneira. Gravei meu primeiro disco solo, que era o Arte Ser Invisível. Arte de Ser Invisível. Antecipei demais a história, é isso? Não, é isso mesmo. Eu queria chegar no solo, exatamente. Você deu uma encurtada, Pronto. senão a gente vai contar. Tem muitas histórias lá. E a colaboração que é constante, independente do seu trabalho solo, que eu sei que você colabora, produz com um monte de gente, né? Tem uma lista gigante aí de gente que você trabalha e tal. Aí é uma lista grande mesmo, né? Bem grande. Ao longo desse processo, sempre trabalhando com outras pessoas, sempre fazendo outros trabalhos. Tocando e produzindo, né, Juliano? Tocando e produzindo, Acho que na época da orquestra reduziu um pouco a quantidade de tocadas externas, mas ainda assim havia. Eu conseguia fazer, né, as agendas ali, na dança das agendas, né, indo para um lado, indo para o outro. E aí fiz o meu primeiro disco solo, em 2013, chama Arte Ser Invisível. E aí foi um disco que me trouxe muitas alegrias. Entre elas, assim, é um disco com 10 faixas, das 10, 5 ou 6, não me lembro, foram sincronizadas para a TV. Então, o disco meio que teve uma capilaridade para um lugar que eu nem esperava, nunca imaginei. As pessoas diziam que as músicas eram meio cinematográficas, tinham imagens e tal, e acabavam chamando para isso. E aí, nessa, eu fiz a trilha sonora de um seriado para a Rede Globo, chamado Amor, Te Amo. Um seriado de uma grande diretora, Flávia Lacerda, é do núcleo do Guel Arraes, mas que dirigiu foi Flávia Lacerda. E lá eu pude trabalhar com o João Falcão, que já era um amigo querido, um cara que eu, assim, a quem reverencio e referencio sempre, que é um irmão, um amigo. E trabalhei com o João. Já tinha feito trilha para outras coisas dele antes, e ele acabou me levando para a Flávia, e é uma trilha completa, era uma minissérie da Globo, e a trilha inteira de músicas minhas. Tinha, sei lá, umas quase 30 músicas na trilha. Que legal. E eu compus toda a trilha original para esse seriado. É uma outra função interessante, né, Juliano? Porque você, além de produzir, tocar, fazer trilhas para seriados, para filmes, é outra pegada, mas é muito legal também. Adoro. Já fiz muita trilha para cinema, para TV e para teatro. Adoro trabalhar com teatro também, que já é outra dinâmica, é outro tempo, né? É outro tempo, é massa demais teatro, adoro teatro. Podemos ouvir uma desse disco que você falou, A Arte de Ser Invisível? Qual que pode ser? A gente pode ouvir. Tem aí? Você vai botar para eu Posso tocar? botar para a gente ouvir aqui. Ou você toca, você que sabe. Você que manda. Bota para tocar aí. Vamos. Arte Ser Invisível é um disco que eu não canto, eu só canto uma faixa. A brincadeira é exatamente essa. Porque eu tava aquele cara que fazia tudo com todo mundo, mas não aparecia. Então, essa é a história do Arte Ser Invisível, né? O cara que está sempre ali. É o produtor, né? O cara faz tudo, toca tudo e não aparece. E é um disco de produtor. Vamos colocar... A música que teve mais saída desse disco foi Ouriço, que é a faixa 3, eu acho. Ouriço? Vamos ver ela. Então vamos ouvir Ouriço. Vamos nessa. Roda, Ouriço. Essa mania minha de olhar pro céu com a cabeça ao léu, voando sem asa. Vez ou outra esbarro nos móveis da casa e outra vez tropeço nos próprios caminhos.
espinhos. Je n'aurais jamais dû fouler tes épines. Essa mania minha de olhar pro céu. C'est mon habitude de contempler le ciel. Uma cabeça ao léu, voando sem asa. Avec la tête en l'air, qui vole sans air. Vez ou outra esbarro nos móveis da casa. Des fois je dérape et tombe sur nos mœurs. E outra vez tropeço nos próprios caminhos. Autre fois je bute sur notre routine. Que descuido meu, pisar nos teus espinhos. Je n'aurais jamais dû fouler tes épines. Estamos de volta aqui com o Juliano Holanda, diretamente do Recife, cantor, compositor, produtor musical e outras cositas mais. Baixista de vez em quando, agora está mais na guitarra, piriri, né? E fazendo muito trabalho. E a gente está falando do trabalho Por Onde as Casas Andam em Silêncio, que é o disco mais recente, né, desse ano aqui, né? Em plena pandemia que ele produziu. 2 canções já estavam prontas e outras foram produzidas na pandemia. Então você teve que selecionar aquelas 200 que você fez para fazer um compilado e ficaram quantas no total? Então, eu tinha feito esses discos todos lá, fiz o outro lá, o segundo disco, para saber sobre o cimento, e fiz um EP, e fui criando coisas e fazendo. Tem a Reverbo também, que a gente pode falar da Mostra Reverbo também. Claro. Tudo e tal. Mas esse disco novo, ele foi o seguinte... Eu estava fazendo um outro disco que eu já havia anunciado que ia sair, já estava semi-pronto, que se chamava Sobre a Futilidade das Coisas. E aí o sobre vai ao sobre a respeito e o sobre por sobre, né? Tem os dois sentidos. E o disco estava quase pronto. Eu cheguei a lançar um single desse disco e fiquei, não, vou lançar uma música por mês. Isso já na quarentena.
Mas aconteceu aquilo que você falou no início. O avião deu aquela embicada. E eu fiquei meio sem vontade de lançar outra, sem energia interna. Normal, né? Assim, Então lancei uma que chamei o Catavento, que está nas plataformas digitais, e resolvi só retomar o disco quando as portas se abrirem, sabe-se lá quando. Congelei a ideia. E ficou naquela. Comecei a compor essas músicas, fui juntando música ali, parará. A cigarra formiga, né? Criando música e guardando, criando música e guardando. Quando abriu o edital da Aldir Blanc, Mary Lemos, que é minha companheira, minha produtora, colocou essa ideia de fazer um disco em casa. Como eu tenho um home studiozinho aqui, que é aqui de onde a gente está falando, e eu disse, vou fazer um disco em casa e a gente também era uma maneira de ativar ali os neurônios, né? Botar o negócio para funcionar. E vamos lá, então aprovamos no edital e eu comecei a fazer um disco no formato normal, tocando guitarra, violão, tenho tudo aqui em casa, fazendo as programações, botando as coisas no teclado, fazendo como eu faria um disco comum. Mostrei a primeira faixa que eu considerei pronta, mostrei para a Mary ouviu e disse, poxa, é legal, mas por que você não cria outra coisa, uma sonoridade diferente? Por que você não faz uma música voz e baixo? Aí, então vou pegar esse desafio aí. Já gostei da ideia de, vamos nessa. E ela sempre aponta uns caminhos massas assim e tal. Companheira, produtora e criativa também, né? Bastante. Aí ela produziu o disco junto comigo. É minha produtora, produziu o disco junto. E aí Aí eu comecei a entrar nesse negócio. Então eu vou fazer o disco todo assim e vou criar as coisas e tal. Quando a sonoridade apareceu, a primeira que eu fiz que eu gostei, deu certo, assim, pronto, acho que é por aqui. Quando eu cheguei nessa, a própria sonoridade foi selecionando as músicas. Entendi. Né? O que aconteceu? Eu disse, já que o baixo ele pode fazer muitas linhas melódicas, eu gravei, inclusive, todo o disco é gravado com um único baixo. Ele vai pegar o baixo. Para quem está ouvindo aqui na rádio, ele vai pegar o baixo lá. Agora gostei, hein? Agora a coisa pegou. Olha, esse Fenderzinho que eu tenho há muitos anos e me acompanhou em muitos momentos da vida. E aí o disco é quase uma homenagem a esse baixo. E teve uma fase, um período da minha vida assim que eu meio que deu uma destabilizada, perdi tudo, só fiquei com ele. Ele era a única coisa que me sobrou da vida, foi esse baixo. Perdeu tudo? Desculpe a pergunta jornalística. O que aconteceu? Não, me separei, aí entrei sim, numa crise existencial aí, parará, e saí do apartamento e disse pro cara, pega o que tá aí dentro, joga tudo fora e zerei. Eu tenho uma bolsa de costas. Devia ter umas guitarras lá, eu ia na sua casa lá pegar as coisas. Zerei tudo, zerei tudo. Sobrou, sabe o quê? Um disco da banda Nazaré. Olha. Que é um disco rampante, sei lá. Sim. Que eu tenho, que estava na casa do meu pai, aí escapou. Eu tenho até hoje. O endereço, eu fui olhar esse produto, só foi o que sobrou, foi isso. E esse baixo. Então, aí, foi com esse baixo que eu me reergui, até emocionalmente e tudo. Então, tem essas conotações também por trás da coisa, né? E quando eu cheguei nessa coisa dessa primeira música, algumas coisas se formatizaram, vamos chamar assim. Se formataram. Letras longas, eu tinha muita coisa que eu queria dizer. Como o baixo faz muitas linhas melódicas, que a voz cantasse menos, que a voz fosse mais próxima da fala. E aí vai Luiz Tati, Semiótica da Canção. Isso. E o pessoal que também classifica como spoken word também. Tem esse negócio, né? Tem um nome aí. Que os caras, sei lá, tem nome para tudo, né? Mas tem um pessoal que usa isso aí que quando você tá mais falando do que cantando. E não é exatamente o rimado, como o rap, né? Ele é falado. Então é o spoken word que eles falam, né? A melodia que o pessoal, mais. O pessoal do slam faz muito isso, né? O slam faz muito. Sim. Então o disco vai um pouquinho por aí, tem essa coisa. E como era mais falado, que falasse mais. Entendi. Então, aí isso por si só já foi um ponto de corte no repertório do disco. São músicas que têm letras geralmente mais longas, que tem essa coisa um pouco mais falada, e as músicas, a maior parte delas, que eu compus durante a quarentena. Poderia ser o disco todo com música da quarentena, né? Porque essas duas, elas caíram tanto no campo gravitacional, do sol ali,
pesou tanta ideia, que criou aquele campo ao redor, e eles ficaram presos ali dentro, que eu não tinha como não colocar, que foi o Cair em Si, e a música acabou dando de título ao disco, Por Onde as Casas Andam em Silêncio. Porque a gente achou que esse título era meio que uma síntese, né, do que a gente estava passando agora, sobre esse silêncio das casas, e também cabe várias interpretações. Você quer tocar o Cair em Si aí, que você está com o violão? Aproveitar? Já que você está com tudo na mão aí, eu ia tocar o Súmula. O Súmula a gente toca na sequência. O que você acha? Pode você ser. faz o... Tá bom, então Cair em Si, que é do disco novo. Essa é mais antiga. Mais então, antiga. Duas são mais antigas. Essa aqui eu compus na época. Mas tá no disco Por Onde as Casas Andam em Silêncio. Tá no disco. É isso que eu entendi. Tá no disco. Essa música eu fiz faz uns 15 anos atrás. Quando eu conheci exatamente a obra de Kleber Albuquerque, Selmar, Rubi, quando eu tive acesso à obra dessa galera, eu escrevi essa música muito influenciado por aquele ambiente, pela minha interpretação daquilo. E eu nunca tinha gravado, porque toda vez que eu já tentei gravar ela outras vezes, e sempre que eu ia gravar, me remetia tanto àquele universo que eu tinha medo de entrar. E quando pintou essa coisa da sonoridade do baixo, ele disse, eu acho que aqui eu consigo colocar ela de uma outra forma. Vou fazer ela aqui. Hoje eu caí em mim. Hoje eu caí em mim. E aprendi que não há queda maior que cair em si. Hoje eu caí em mim. Hoje eu caí em mim. E aprendi que não há queda maior que cair em si. E é como despencar do alto dos seus 26, em queda livre, atravessar o teto de vidro da sua inocência. E só perceber depois daquilo que se fez, que embaixo havia uma piscina onde lavar os medos. É como colocar os dedos numa tomada de consciência. Hoje eu caí em mim. Hoje eu caí em mim. E aprendi que não há queda maior, que não há queda maior, que não há queda maior que cair em si. Legal. Bacana. E agora a gente pode emendar uma com o Súmula, né? O que você acha? Vamos botar o Súmula? Nessa. Fala do Súmula um pouquinho, antes da gente ouvir. Conta aí. Súmula foi dessas, feitas agora durante a pandemia. E é um pouco assim... É uma música daquelas mais que fala de relacionamento, né? E dos ruídos e dos tesouros do relacionamento. Assim, baseado em fatos reais, né? Pelo que eu estou sentindo. Tem a ver com tudo. E a coisa, porque é isso, as pessoas ficaram em casa, né? Então eles vão ter que conviver, né? Pois e um pouco sobre isso também. Aliás, é um teste, né? Para muitos dizem esse tempo todo de pandemias, um ano que a gente já passou, é um teste de convivência, né? Com todo mundo, né? Mas você tá, não é? Porque você viajando e tal, você tem uma relação diferente, você indo ao trabalho e tal. Agora é diário e 24 horas, não é? É um bom teste de relacionamento, certo? Você não concorda? Totalmente. Então roda a Súmula. Roda. É que eu sou feito de carne e osso, você é feita de tarde e poço, até o pescoço. É que eu sou feito de aço e pouso,
Você é feita de céu e esboço, até o caroço. Eu sou feito de areia e tijolo. Você é feita de ideia e miolo, e feita de fumo e de bruma. Eu sou feito de prego e poema. Você é feita de luz e cinema, de nevoeiro e de espuma. É que eu sou feito de verso avulso. Você é feita de enciclopédia, o sumo da súmula. É que eu sou feito do sol diurno. Você é feita de mar e lua, até a medula. Eu sou feito de ferro e firula. Você é feita de sal e sonho, de sonho e sal somente. É que eu sou feito de muito pouco. Você é feita de tudo e tanto, de galho, folha e semente. Sou feito de areia e tijolo. Você é feita de ideia e miolo, e feita de fumo e de bruma. Eu sou feito de prego e poema. Você é feita de luz e cinema, de nevoeiro e de espuma. É que eu sou feito de carne e osso. Você é feita de tarde e poço, até o pescoço. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Juliana Holanda, diretamente do Recife. Do Recife ou em Recife? Eu sempre brinco assim, é em Recife ou no Recife? Você que é o homem das letras. Tanto faz. Rapaz, essa coisa de sotaque hoje em dia tá tão assim, sei lá. Porque sabe o que acontece? Hoje em dia as crianças falam com sotaque carioca, né? É mesmo? Aí mesmo, em Recife? Em todo canto, no Brasil todo, até em São Paulo. Falam com sotaque carioca. Porque vem esses desenhos animados, essas coisas, né? E eles e reproduzem, né? Desenho animado é dublado em carioquês, é verdade. Bem colocado. Eu digo porque eu tenho sobrinhos e tal, e eu sei. E amigos e os filhos dos amigos falam com sotaque. Ô tio, né? Falam com sotaque carioca. Essa coisa do sotaque, ela meio que está se diluindo, né? Eu acho que nas capitais, principalmente, no interior, eu acho que isso ainda... Mas eu gosto dos sons. Para mim, é como cara que gosta de música, eu gosto de todos os sotaques. Eu acho uma coisa incrível. Eu adoro sotaque. E sem preconceito, não vou querer fazer imitação, porque aí fica ridículo, né? A não ser quando é uma homenagem a grandes figuras como o Ariano Suassuna, que é sempre legal tentar imitar, né? Hein? Que era paraibano. Mas essas figuras todas, né? O jeito dele falar que é bacana, você tentar imitar. E não só a fala dele, mas as frases, né? A voz e as frases que são definitivas, né? Que joga também todo... Vai. Quando eu era criança, eu fui numa exposição com meu pai, que era artista plástico, né? Uma vernissagem do Museu do Estado aqui. E aí eu estava vendo um quadro assim, bem pequenininho, olhando assim. Aí chegou esse senhor e falou: meu filho, você pode ler para mim o que é que está escrito aqui nesse... Estava lá, sei lá, Delano, óleo sobre tela, homem com saxofone, sei lá. O que estava escrito ali, a descrição do quadro, né? Tá, a descrição do quadro, entendi. E aí eu li para esse senhor, e aí, quadro seguinte, parava, olhava, aí ele disse: meu filho, você pode ler aqui para mim? E eu passei a exposição toda lendo e tal, e tal. Eu era bem criança, tinha, sei lá, 10 anos, sei lá, coisa assim. Quando acabou, minha mãe achou graça,
falou com ele, né? Aí ele perguntou, esse menino, ele gosta de arte? Ah, porque em casa a gente tem muito quadro e tal, tal, tal. E era Ariano Suassuna. Aí eu ficava com isso. Fui olhos de Ariano Suassuna, pelo menos durante algumas horas. Olha só, hein? Que bacana, né? Estava na E exposição. o que eu mais respeito em todos... ele é sempre polêmico, né? O que eu respeito, que eu gosto muito, ele fala sobre a cultura brasileira, o preservar essa diversidade. Então, isso aí, toda vez que ele falava sobre esse tema, né? Não, às vezes ele ficava implicando com o jornalista aí de Pernambuco, que o cara escrevia, que não sei quem é gênio. Ele falou, como pode classificar alguém gênio? E Beethoven é o quê? Aí ele fazia aquelas comparações, né? Aquelas comparações que o jornalismo raso assim faz, né? Não sei quem é um gênio, aquele é o... Até no futebol, né? Pensando bem, né? O cara é um craque. Como um craque? O cara é... Peraí, né? Se você... Depende do nível que você coloca. Todo mundo é craque. Bom, enfim. O que eu mais gostava... E gosto ainda, porque ainda leio sobre, né? Não só a obra dele, literária e tal, nas frases dele, a preocupação em preservar, né, as coisas da diversidade da cultura brasileira, que é uma coisa encantadora, né? E que sempre se perde, que o Brasil joga no lixo, ainda mais esse governo aí joga no lixo isso. Como é que você se sente como um artista, né, que vê esse momento onde você viaja pelo mundo todo, você já viajou com bandas e tudo mais, você vai para o exterior e é respeitado musicalmente, só que a política é uma coisa complicada. Mas você vê, qual é a sua ideia como artista desse momento? Como é que você encara esse momento, para ser mais preciso, da política? Da política? Rapaz, é uma arquitetura do ódio, né? Na verdade, acho muito louco uma pessoa se diz nacionalista e não gosta de nada que é brasileiro, né? Bota um chapéu lá de Trump e vai dizer que é americano, e se age como uma pessoa de... Quando eu digo americano, não são todos americanos, claro, estou dizendo assim, daquele tipo de pensamento específico, né, que lá tem. Que na América também tem pessoas, gênios, né, e pessoas interessantíssimas e politizadas e tudo. Mas aqui dentro daquele formato mais quadrado que ele estabeleceu com aquele processo de Trump e tal. E eu acho que é um grande equívoco, gigantesco equívoco, assim, um negócio que essa coisa que se fala, eu corroboro totalmente. Eu não sei como eu vou explicar isso depois para as pessoas no futuro. Quando alguém virar e assim, tanto se voltarem e disserem como vocês deixaram, como aconteceu, é muito difícil de explicar como isso se deu. Até hoje eu olho e não entendo, não consigo entender, mas embora tenha visto tudo acontecer, tenha visto como aconteceu, mas foi um golpe tão louco, né? Assim, a porrada veio de um jeito, de um lugar e de uma maneira que é fora de qualquer noção de bom senso. Não, é inexplicável, cara. Como esse cara, como ele foi eleito, como ele, mesmo os que usam para argumentar esse ódio ao PT, o ódio às esquerdas e tal, ainda assim é absurdo, porque o cara, ele nem é de direita. Ele não é nada. Ele não chega a ser... Tá entendendo? Ele não é nem um cara de direita, exatamente. Ele nem é exatamente liberal. Ele nem é exatamente... Não, ele é uma pessoa do ódio. Aí eu só consigo entender a partir daí, da arquitetura do ódio. Porque eu não sei como uma pessoa, um democrata, mesmo sendo um democrata de direita, por exemplo, apoia um cara desse. Como é que um militar, que é militar mesmo, sabe, que tem os seus valores nacionalistas, porque o valor nacionalista passa por muita coisa. Vai desde meu boi, a carne de charque, a roupa que se usa, ao tratamento com os indígenas. Como é que um cara que se diz nacionalista apoia um cara desse? Assim, ele não é nada, ele é somente ódio, ele não existe, assim, não tem essa lógica. E você vê, uma coisa tão odiosa, que a primeira coisa que o cara faz quando assume o poder é acabar com o Ministério da Cultura. Quer dizer, chega a ser ridículo. É aquele menino do colégio que brigava, sabe como é? Aquele menino, ele é aquele menino ali. Ao invés de para definir, eu só consigo pensar da seguinte maneira.
eu não falo o nome desse rapaz, mas o presidente aí, ele é como se fosse assim, ele é filho da colher que você coloca na borda da Coca-Cola. Você lembra que tem esse negócio para o gás não sair? Sei. Ele começou ali. Começou ali. Esse governo começa ali. Quando alguém diz, coloque uma colher na borda da Coca-Cola que o gás não sai. Por que o gás não sai? Sabe como é assim? Então, e quantas pessoas fazem isso até hoje e depois tomam Coca-Cola sem gás e dizem, eita, não deu certo, eu acho que a colher não estava correta. Pois Então, é. assim, esse tipo de raciocínio vai gerar isso, entendeu? É uma espécie de uma esquizofrenia. Né? Entendi. Agora, eu acho que vocês, como artistas, né, você lida com tantos artistas ao mesmo tempo, produzindo e fazendo o seu trabalho solo também, para vocês deve ser uma sensação de muita tristeza, né? Porque o cara luta contra a cultura, então, né? A coisa mais rica que tem, eu citei o Suassuna porque é um ídolo para mim com relação a defensor da cultura brasileira em todos os sentidos, né? Por mais polêmico ele possa ser em outras questões, mas isso aí né? Ariano Suassuna era um desses caras que tinha sua radicalidade. Isso. Mas era uma radicalidade para o bem, era um radical do bem, sabe como é? E assim, a gente tem muito aquela coisa, para você conhecer o horizonte, você tem que conhecer os dois lados. Claro. Então ele tinha essa coisa, ele pendia para um lado específico, né? E tem total importância, eu sou fã também de Ariano. Pois é. Entendo todas as questões dele, acho que ele é um contrapeso importantíssimo, né, na cultura brasileira, né? Mas o que eu penso assim, o que eu acho que é aquela coisa, façamos poesia. Façamos música, façamos coisas. Não há como atingir, porque isso ele não é só ele, né? Não adianta tirar Bolsonaro e deixar esse raciocínio no mundo, porque aparece outro depois na sequência. Então, é trabalhar em prol do desenvolvimento analítico, que é uma coisa que vem com a cultura, né? Das pessoas, os processos cognitivos, o aprendizado, a ciência, é isso, a arte, né? Cada música cada uma das 200 músicas que eu fiz é um pouco a minha maneira de tentar, a minha própria existência no mundo já é uma forma de ir de encontro, sabe? Ir contra, no caso. De contestar essa mentalidade que está aí, né? Essa mentalidade que gerou ele, né? Assim, acho que ele é fruto de um processo mesmo de construção aí, que é muito nefasto, né? Muito nefasto. Mas até hoje eu não entendo. Essa é a parte que eu acho mais louca. Porque eu entendo que a pessoa seja de direita, eu entendo que a pessoa seja um empresário, eu entendo que seja liberal, eu entendo que seja capitalista, eu entendo tudo isso. Eu acho que cada um vai ter seus formatos aí, suas formas de interagir, se relacionar com o mundo, inclusive suas limitações e tudo. Mas eu não entendo como é que uma pessoa apoia um cara desse, bicho. Que diz que na época de Fernando Henrique Cardoso, ele disse que tinha que fuzilar Fernando Henrique Cardoso. Porque privatizava, e agora está aí com um cara que é o maior privatizador de todos. Então, assim, aí quando eu leio na entrevista do Jô Soares, aí quando ele fala assim, mas você acha que é certo e tal? Aí ele diz, mas se eu não dissesse isso, eu não estaria aqui. Você não teria me chamado para entrevista. Quer dizer, é um cara que também, de certa maneira, entendeu isso, essa fraqueza dos meios de comunicação, essa fraqueza da mídia, essa fraqueza, esse delay do entendimento. Ele entendeu um pouco isso, se utilizou dessa forma, dessa maneira. Esse artifício, né? Ele usa esse artifício também, ele é bom. Ele é esperto nesse aspecto. O inominável, aqui a gente fala o inominável, a gente não fala. Inominável. E a melhor coisa, eu até fiz uma música na época, tem aí no meu Instagram, sobre aquele episódio que eu achei surreal, logo no início da pandemia, que é o haitiano dizendo, você não é mais presidente, né? Aquilo é de uma simbologia, de uma força metafórica, assim, como se fosse um emissário do futuro, né? O cara vem do futuro, assim, e diz aquilo. Aquela imagem, então, de alguma maneira, internamente, para mim é isso, ele não é mais presidente. Pelo menos aqui na minha casa. Beleza. Perfeito. Vamos ouvir A Espera, já que a gente está na espera de uma mudança, não é? Para o ano que vem, vamos na espera de uma mudança. Fale da música A Espera, de que disco é essa, o A Espera? É do segundo disco. Quando eu lancei o Arte Sem Invisível, 4 meses depois eu lancei outro. Mas como eu demorei muito tempo para lançar 4 meses depois eu lancei outro disco. Que tem o singelo nome de Pra Saber Ser Nuvem de Cimento Quando o Céu For de Concreto. Ou não é o contrário, não? Desculpe. Para saber ser nuvem de concreto quando o céu não for de cimento? Cimento quando o céu for de concreto. Concreto, tá certo. Perfeito.
Então Aí, para saber ser nuvem de cimento quando o céu for de concreto. Esse é o título original. Perfeito. Exato, exato. E essa música é dessa leva de coisa. Gozado que eu disco tenho aqui escrito e me mandaram exatamente o inverso. inverso, né? Mas Que tá tudo maluco. certo. Tá certo. Tudo bem. A Vamos gente- ouvir então. Fala da espera, Vamos. desculpe. Eu cortei você. A Não, esse espera. disco foi feito com bateria e baixo. Eu chamei 2 amigos que eram parceiros, a gente já vinha fazendo o show. Quando eu lancei o Arte Sem Invisível, eu montei uma banda para poder fazer os shows. E aí, desses shows, acabou saindo esse disco. A gente começou a compor, a ensaiar umas músicas novas, e desse material de música nova, eu entrei em estúdio e gravei. Um disco gravado praticamente ao vivo. E tem Areia no baixo e Tom Rocha na bateria. Embora essa faixa aí que a gente vai ouvir, só sou eu tocando violão. Essa é a única faixa do disco que só tem eu mesmo tocando. É uma música voz e violão, com as violas, tem uns ibous, umas coisas assim e tal, mas é basicamente uma faixa só. E fala desse momento que, nessa época, eu estava correndo muito, que era essa coisa da orquestra contemporânea, e também o trabalhando com muita gente. A música fala um pouco dessa... É o hino do workaholic. Vamos ouvir então o hino do Workaholic aí. A espera. Roda! Uau, 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 uau. Vivo como quem vive à sua espera sem necessariamente viver como quem vive à sua espera só. E vivo como quem vive à sua espera sem necessariamente viver como quem vive à sua espera só. Às vezes, muito raramente, eu entro no supermercado. Tem dias que chove um bocado, tem dias que eu passo calado assim. Vivo como quem vive à sua espera sem necessariamente viver como quem vive à sua espera só. E vivo como quem vive à sua espera sem necessariamente viver como quem vive à sua espera só. Tem dias em que eu não me acho, uns dias eu vou ao teatro ou faço uma espécie de teatro dentro de mim. Tem dias em que eu nem me vejo, acordo e saio tão apressado que nem mesmo a minha sombra sabe me seguir. E até minha alma fica na cama deitada, sem perceber que eu saí. Estamos de volta com Juliano Holanda, diretamente de Pernambuco, Recife, produtor musical, compositor, cantor. Está lançando um trabalho novo, Por Onde as Casas Andam em Silêncio, esse ano, feito a maioria das canções durante a pandemia. Também tem outros 2 discos, né? Que é A Arte de Ser Invisível e o Pra Ser Nuvem de Cimento Quando o Céu For de Concreto. Adorei esse título. E são todos os títulos grandes que você gosta de fazer, né? A Arte de Ser Invisível é o menorzinho, né? Na verdade. E também tem EPs que você fez, né, Juliano? Tem o 2 Sons e Espaço-Tempo também, é isso? 2 Sons é um disco, foi um projeto aqui de uma pessoa daqui de Pernambuco, uma revista chamada Outros Críticos, que fez vários encontros assim de 2 artistas. Tem Isaar com a Aninha Martins, tem uma galera assim. E esse meu é com o Matheus Mota, que é um compositor daqui também, que eu sou super fã, um amigo querido. E a gente gravamos 2 faixas, essas 2 aí. E aí lancei o Espaço-Tempo, é um vinil, um compacto em vinil, que durante muito tempo ficou só em vinil, agora está nas plataformas digitais, que é uma parceria da Assustado Discos, que é um selo daí de São Paulo. Você está em São Paulo ou está no Rio? Está em São Paulo, né? É em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Pois é um selo daí, cara daí de São Paulo. E da Anelina Produções. São 2 faixas, uma parceria minha com o Zé Manuel, e uma música só minha e tal, que é com a mesma banda que eu fiz o
o Pra Saber Ser Nuvem. É quase como um adendo. Né? Você Tem falou de esses tanta símbolos aí. gente aí de Pernambuco, né? O Zé Manuel também, a gente conversou com ele outro dia, enfim, tem conversado com todo mundo, né? Parceiros e tal. Por que aconteceu a vinda, né? O êxodo de um pessoal e agora parece que estão voltando para as regiões, principalmente de Pernambuco aqui em São Paulo. Eu fiz uma vez um cálculo durante o programa mesmo, a gente já tinha recebido que vieram morar em São Paulo pelo menos uns 25 a 30 artistas Sim. que vieram morar. Uns até como o Otto, né, que é estranho, passou pelo Rio, agora está morando em São Paulo. Enfim, muita gente. Por que vocês tinham que fazer isso? O artista tem que vir. Você já disse que prefere ficar aí, em Pernambuco. Mas por que o artista às vezes tem que se deslocar, vir para São Paulo? E em cima disso é por causa do trabalho, da possibilidade de ter mais shows, de ser um espaço onde você pode divulgar melhor as coisas. Eu quero saber em função do trabalho de hoje, é o trabalho de divulgação da música, né? Que se concentra muitos shows aqui em São Paulo. Agora parou tudo, né? Então, eu queria saber como é que você vê esse êxodo, né? Dos artistas que saem de Pernambuco e vêm para São Paulo por conta de trabalho, e também como é que é hoje o artista, porque hoje o artista nem precisa sair, né? Porque se não tem show ao vivo, ele faz pela internet, lança pelos streamings e tal. A que se deve esse movimento? Porque agora eu não sei se está todo mundo aqui ainda em São Paulo, mas a última lista tinha uns 30, né? Que estavam aqui. A gente citou a Alessandra Leão, que eu falei que pegamos para cá, brincando, né? A Karina Burr, falando algumas figuras assim que eu, de cabeça, né? Karina também, amigona. Não, eu acho o seguinte, o cara... Aí tem as opções de cada um, né? E a visão de cada um sobre essa coisa que a gente vai tentar chamar de mercado da música, porque eu não... A meu ver, não existe mercado da música. O que existe são movimentos isolados e a boa-fé e o interesse, a ambição e tantas outras coisas envolvidas de algumas pessoas, mas não dá para chamar isso de mercado. São Paulo tem uma coisa muito atrativa que são os Sescs, né? Então, que meio que de alguma maneira mantém ali financeiramente, ou tinha, né? Não sei se ainda tem, com esse rapaz está aí. Não sei como é que vai ser esse sistema esse, não, mas bom. Por enquanto estamos aí na luta. O Sesc ainda está firme. Pois se você tirar o Sesc de São Paulo, os CELs e os Sescs, todos, se você tirar tudo isso, você vai ter praticamente a mesma coisa que tem aqui em Recife, é muito próximo. Ainda tem um pouco mais, porque como é maior, a geografia permite o deslocamento, em Santo André, que é do lado aí e tal, e tem essa coisa, mas é mais ou menos como a gente vive aqui a vida toda. Não tem tanta diferença. O que acontece é que não há muito investimento aqui nas coisas. Então, acho que alguns artistas acabam indo por isso. E isso é uma questão que vem se discutindo e tentando se ajustar ao longo dos anos, né? Assim, a minha... eu tenho total admiração e respeito máximo a qualquer pessoa, a qualquer artista, em qualquer instância. E esses que você citou, que estão em São Paulo, como Siba e tudo, são amigos queridos, e acho que é importante que eles estejam também, Lirinha, tudo, porque também são à frente aí, né, de outras coisas, e ocupam os espaços, isso é muito importante. Que estejam. Do meu lado, aí vai da coisa particular, eu optei por não ir. E não indo, eu tive que desenvolver estratégia de sobrevivência aqui. Em São Paulo, por exemplo, se você toca com um artista, um único artista, você pode circular em São Paulo, nas cidades ao redor, além do que os meios de comunicação... Você está falando do interior de São Paulo também, não só a capital. Do interior de São Paulo, que é enorme, né? Eu já fiz aí o Circuito Sesc de Artes, e eu vi o tamanho, tive noção aproximada, ainda que pequena, mas do quanto é grande, de quanto você pode circular, né? E é uma cidade de cidades, né? É aquela coisa, né? É uma cidade que as pessoas vão para aí, né? Então, São Paulo, na verdade, elas são muitas, né? São muitas São Paulos, né? Recife também são muitos, mas são menos. Em quantidade, talvez exista menos Recife do que existem em quantidade de São Paulo. Porque é isso, a demanda é menor, os espaços são menores, o público é menor. Então, mas aí o ponto que a minha resposta para isso, particular, embora seja uma resposta coletiva, mas surgiu de uma demanda particular, e eu uso isso como uma resposta particular, é a Reverbo, que é uma mostra de música que a gente faz aqui, já faz alguns anos. Foi uma coisa que surgiu exatamente quando eu fui ao Rio, fazer um trabalho no Rio,
e me deparei com um tipo de realidade. E já havia ido a São Paulo várias vezes. Entendi que não queria estar em São Paulo, porque não tenho nada contra São Paulo, mas não sabe quando você não é o seu ambiente? Não tem Entendi. isso. Talvez se você vier aqui para o Janga, você vai sentir a mesma coisa. De repente não é seu ambiente aqui o Janga. Talvez seja aí. Então é aquela coisa, não é meu ambiente. Eu adoro visitar, tenho grandes amigos, vou sempre tocar em São Paulo, gosto muito da cidade para visitar, mas não me vejo morando. O clima não me adapto, não me adapto com alguma coisa cultural ali, algum tipo de linha, de raciocínio, não me adapto. Com o Rio também tem esse mesmo Então, problema. às vezes, o artista vem por uma imposição do mercado, podemos dizer assim, Tem resumindo. esse também. Imposição de Também mercado, tem. né? Tem Porque esse eu que é também política. ouvi outros artistas, teve um momento de, pelo menos antes da pandemia, o Juliano, eu posso te dizer aqui, porque o programa é um pouco o termômetro de tudo que acontece, né? A gente traz os artistas, você mesmo está sabendo, você disse que já ouviu, viu o programa, acompanhou, a gente traz gente do Brasil todo que está fazendo, circulando por São Paulo, e a gente aproveita para trazer para cá, para o programa. Então, a gente viu e acompanhou uma efervescência aqui no cultural, principalmente antes de 2019, né, antes da pandemia mesmo, né, muita gente vindo para ficar em função de que tinha muito show, tinha muito espaço para tocar, não só os Sescs, né, outros espaços. Então a pessoa gostava e encontrava também os seus pares para compor, para tocar uma figurinha. A própria Ava Rocha, ela veio do Rio, né? E com o Nego Léo, ela me falou assim: eu estou vindo para cá por conta da possibilidade de trocar experiências com outros artistas, que aqui me possibilita. Eu falei, pô, mas lá no Rio não possibilitava lá? Falou, não, porque era questão de ambiente. Então, cada um vem por um motivo, né? Estou falando de vários, né, de migrações que aparecem em São Paulo, né? Então, também tinha esse espaço, não era só imposição de mercado, também era questão de o cara poder sentir a vontade para produzir em outras frentes e ter um lugar concentrado para fazer. Mas eu acho que é por períodos, né? Teve uma época que era o Rio de Janeiro, época que as gravadoras dominavam, eu sou testemunha disso, todo mundo estava no Rio de Janeiro, né? Os artistas do Brasil todo, para citar aí, né, um monte, né? Eu acho, cara. O Lenine mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que tem muitas coisas aí. Aí tem aquela síndrome da metrópole, isso, né? Que aí age dos dois lados. São Paulo também se acha muito metrópole. De certo ponto, Recife também se acha muito metrópole em relação ao interior, por exemplo, né? Tem muito esse fluxo. Como eu vim de Goiânia para cá, eu já migrei. Então Você já fez o movimento de migração. Eu já migrei. Já não estou na minha cidade. Então, assim... Mas não precisa ir para São Paulo, eu acho. É Vocês verdade. querem ir para São Paulo, entendeu? Não há necessidade. Eu hoje... Só hoje não, eu sou a maior prova disso. É verdade. Né? Assim, eu nunca fui, então, assim... é de cada um. Cada um resolve, Até o outro... Agora, eu... Fale, desculpe. Não, cada um resolve como quer. Agora, eu lhe digo que não precisa. A gente aqui, aos poucos, vem desenvolvendo trabalhos, como falei, a própria Mostra Reverbo, que é um lugar que a gente ocupa os espaços menores e vai desenvolvendo shows. A gente fez, sei lá, 11 versões da Mostra. A gente lota espaços como Santa Isabel aqui várias vezes, sabe? Acho que tem grandes artistas que estão aqui. Essa coisa de São Paulo, cara, virou uma coisa até meio pejorativa, sabe? Pra gente, é verdade, assim. é verdade. Eu escuto tanto isso. Por que você não vai para São Paulo? Eu não vou para São Paulo porque São Paulo não vem para cá. Não, eu faço uma provocação para os artistas, então. Mas tá ruim lá para trabalhar, eu falo sempre assim no sentido de trabalho, né? Não, aí o cara fala assim, não estava tão, mas aqui porque aqui aí justifica cada um da sua maneira, como você diz, né? Eu acho que tem gente que tem gente que gosta mais do frio, tem gente que gosta mais de arte de cinema o tempo todo, tem gente que gosta mais de esfirra, tem gente que gosta mais de de cajá, tem gente que gosta tem uma mais brincadeira com o Antônio Nóbrega, querido amigo Antônio Nóbrega, né? Que o pessoal chega a perguntar para ele, mas quando você veio do Recife, você mora em São Paulo? O cara mora há quase 40 anos em São Paulo. E aí ele brinca, fala, eu vim aqui por outros motivos, fui montar um teatro, enfim, outras coisas, outras pretensões dele do ponto de vista artístico, né? E ele até brinca, fala, tem gente que me pergunta, quando que eu vim de Pernambuco? Eu falei, faz tempo que eu vim, mas estou aqui, né? Curioso. Uma capa de uma revista, acho que foi a Veja, não foi? São Paulo, capital do Nordeste, capital de... Como é que ele falou? Sim, é por aí. Sempre tem umas matérias nesse sentido. É patético, né? É ridículo.
aquilo ali, porque chega a ser ofensivo, assim, Eu a acho, forma eu acho. como ele colocou. Mas eu acho que não tem nada a ver, não, cara. Isso aí. Agora, que cada pessoa vai escolher onde mora. E é a Claro. opção. Você vai Não, morar agora o ali. povo está indo tudo para Lisboa, né? Para Portugal. Pois é. Tem essa também, outra tendência. Inclusive Né? os paulistas. Paulista, sim. Isso que eu tô Aquela falando. história. Quem é metrópole de quem, né? Sempre Exato. haverá uma outra metrópole. Sempre haverá uma outra metrópole. Pois é, Né? perfeitamente. E eu sempre questiono, né, sem querer ofender nada, eu falo assim, eu quero que os mercados locais se revitalizem, se fortaleçam, né? Porque é importante para a cultura. Aí eu penso isso, lembrando os grandes pensadores da cultura. Reforçar, porque cada local tem que ter, né, a sua qualidade, né? Isso aí. Agora, falando nisso, morrer em Pernambuco. Sim, agora demos o gancho. Temos o gancho. Morrer em Pernambuco é isso. Como é que é? Fala aí de Morrer em Pernambuco. Isso era uma peça de teatro, uma adaptação de um livro de Marcelino Freire, uma adaptação feita por um grupo de teatro aqui chamado Angu, Coletivo Angu. E aí, nesse livro, que se chama Nossos Ossos, e a peça que se chamou Ossos, há um momento da peça, a história é um cara daqui do interior, que ele mora em São Paulo, e que aí um amigo dele morre, e um cara que ele namorava e tal, ele morre, e ele precisa reconhecer o corpo para trazer de volta. E quando ele chega lá no IML, quer dizer, isso é uma das cenas, né? Quando ele chega lá no IML, que é o Instituto... Aqui, não sei como é que chama aí, o lugar onde você vai reconhecer os Médico legal. Da polícia. Médico legal. E aí quando ele está falando com o cara que é o funcionário, e o cara todo paulista, aí meu, pá, não sei o quê, doce pastel, parará, não sei o quê. Aí quando o cara fala, e os dois estão falando assim, com sotaque paulista. Aí tem uma hora que o cara faz, mas rapaz, não sei o quê, pá, o cara mexe no nordestino assim no meio, aí o cara faz, você é de onde? Ele reconhece, né? Aí eu sou de Serrita. Aí o cara, pô, eu sou de... Aí muda o sotaque. Aí ele já começa a falar, entendeu? E aí o cara faz, poxa, é foda. Parece que a gente morre tudo em Pernambuco para vir renascer em São Paulo. Legal, curioso, entendeu? Hein? Então aí essa é a analogia. Nesse momento tocava essa música, Morrer em Pernambuco. E coincidentemente, nesse período, quando eu compus ela, alguns amigos meus estavam indo morar em São Paulo. Zé Manuel, Isadora Mello, na época. Almério estava participando de uma peça de teatro em São Paulo. E eu estava, na época, indo tocar muito em São Paulo e encontrando com eles, né? E até reconhecendo, até essa coisa do sotaque, assimilação das palavras, como aquilo vai mudando. Como a cidade, de alguma maneira, vai lhe moldando também, né? Eu brinco sempre assim, os meus amigos que vão para São Paulo, uma parte deles não vai nenhuma crítica aí, mas é meio quase um fato. Aqui, como tem muita luz, aqui onde a gente mora, há uma tendência de roupas e cores mais vivas. Em São Paulo, as pessoas são mais cinza. É verdade. Mais preto. Tem essa coisa que é meio Londres também, né? E tal. E eu via isso deles. Tem assim, um movimento dark, né? Um movimento dark. O movimento dark aqui em Recife não poderia acontecer, porque não dá para ser dark aqui. Calor, mas é impressionante que esse papo todo que a gente teve deu uma volta, que essa música tem tudo a ver que você está falando, e esse link é perfeito. Parece que até que nós fizemos no roteiro aqui, né? Parece até que nós roteirizamos a nossa conversa. Então vamos ouvir Morrer em Pernambuco. Tem tudo a ver, que a gente acabou de comentar aqui dessas migrações, ir e vir, né? Então vamos lá, roda! Morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua, e míngua e mágoa, como quem perde o sotaque, aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua,
poucos engole as palavras sem um copo d'água. Morre pela boca, como quem engole a própria língua. E míngua e mágoa, como quem perde o sotaque. Aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua. E míngua e mágoa, como quem perde o sotaque. Aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Sem um copo d'água. Sem um copo d'água. Estamos de volta aqui com o Juliano Holanda, diretamente de Pernambuco. Na reta final aqui, ele vai fazer um ao vivo, o Haja Terapia, vai fazer um ao vivo aqui para nós. E eu queria saber o seguinte, Juliano, desse papo todo, o que tem, além do disco novo que você lançou, projetos aí, já tem coisas que você gravou, aí você fez muita live nesse período, como é que está sendo também? Não só para lançar o disco, eu estou falando outras lives, outras participações, como é que está sendo? Aqui teve um projeto importantíssimo, que esse ano que contribuiu muito para a gente poder viver de música e permanecer aqui, que foi o Ágora Sonora, que eram essas lives pagas. Assim, você entrava como shows no Zoom, né? Feita por Tuila Barbosa, produtora dela, que ela tem uma produtora que faz esse evento é importantíssimo, né? Ágora Sonora. E um dos meus parceiros dessa pandemia, mais constantes assim das minhas parceiras, foi Zélia Duncan. E a gente acabou gravando um disco, o disco dela novo que vai sair agora, é todo de parcerias nossas. Olha que legal. Nós compusemos juntos. Gravei uma parte aqui, a minha parte aqui de casa, ela gravou a parte da casa dela, e o Webster Santos, que é o outro produtor. Esse é outro sócio aqui da rádio, Webster Santos. Grande figura. Amigão, querido. O Webster gravou também na casa dele, aí em São Paulo. Então, é um disco que eu estou amando, assim, porque é um disco de Zélia, de carreira, dela de 40 anos, né, que ela está comemorando esse ano, de 40 anos de carreira, e a gente já vinha compondo há bastante tempo, eu não imaginei nunca que ela ia fazer um disco com todo o repertório de músicas nossas. Que legal. A gente deve ter aí já bacana. uns 40 ou 50 músicas compostas, ela selecionou 14. Pronto, e a gente traz a Zélia com essa ideia também, traz aqui no programa para tocar esse disco novo dela aí com você. Bora, bacana. cara. Já demos já estamos preparando novas atrações. Você também está pautando a gente aqui também. Ó. Essa que é a ideia, Juliano. Maravilha. Essa Zélia é uma artista ímpar, né, cara? Legal. E além desse com a Zélia, você tem produzido mais coisas? Estou produzindo o disco de uma cantora chamada Joana Terra. Joana Terra. Baiana. Gravei 2 faixas do disco de Otto.
Gravei um single de um cara aqui chamado Alexandre Revoredo, de Garanhuns. Fiz, que mais? Aí compondo coisas com Igor de Carvalho. Esse ano também, Elba gravou uma música minha, de Zélia, Elba Ramalho. Compondo muito para outras pessoas. Tem alguns planos, tem um disco com Kleber Albuquerque, que eu queria muito fazer. A gente está com um material muito legal, adoro Kleber e tudo. E também estou com um repertório se formatando com Capinã. Eu estou querendo ver o que é que eu faço com essas músicas, mas eu quero muito transformar isso em algo, porque são muito lindas as músicas. Você já compôs? São músicas que você já fez com o Capinã, é isso que eu tenho? Fizemos, foi. Agora, durante a pandemia. Legal. Então, e o Capinã fez 80 anos, outro dia fizemos uma festa aqui na rádio, lembrando e tal, e teve uma live incrível, muita gente participou, né? E eu acompanhei também essa live, foi muito linda, em homenagem ao Capinã, bem bacana mesmo. Teve participação do Gilberto Gil, Roberto Mendes participou, o Jereba, toda a turma, né? Os parceiros que conseguiram pegar ali no ao vivo, foi muito legal a homenagem ao Capinã. Ele participou aqui também no programa, também na rede, né? Sentado na rede, né? Não é na rede de internet. Da casa dele, né? Da casa dele. O grande. Eu vi esse programa. Isso é uma figura, o Capinã. Então é legal. Então é isso aí. Então, o Juliano, você já está dando para nós aqui pautas para próximos programas, né? Discos novos. Então não está parando. Realmente você está produzindo bastante, né? Eu classificaria você naqueles do hiperativos, que começou meio assim, teve uma queda, mas agora está hiperativo, assim, trabalhando muito. Pode ser. E também compus com outro cara que eu sou super fã, assim, nunca tinha feito nada junto, nem se conhece pessoalmente, que é Michael Sullivan. É um compositor daqui, da minha região, de Timbaúba, da cidade chamada Timbaúba. E aí a gente fez um bocado de coisa, estamos com um bocado também, isso com certeza vai virar algo. Eu não sei ainda o quê, mas legal. Estamos conversando, vamos ver o que é que sai, né? Muita coisa. A gente engana um pouquinho. A gente ali atrás. Tem vários. Ali quando você vier no estúdio aqui, né? Quando você passar por aqui de passagem, né? Você vem aqui no estúdio, você vai ter que fazer o seu som aqui, fazer um som ao vivo. E aquela vez com o Ave Sangria você não pôde, agora eu estou te esperando ainda, estou esperando depois da vacina para você vir. Bom, agora quando você vier aqui também, quando você vier aqui, sinta-se convidado para vir aqui eu à minha casa. Eu vou, você não vou. Adoro. Faz esse show aqui na sala. Vamos fazer um som aí. Então, haja terapia, né? Você vai fazer um ao vivo aqui, o Haja Terapia? Para a gente encerrar, vai ser bacana. Vamos encerrar aqui. Vou ler aqui um pouquinho a letra, porque é grande essa aqui demais, tem tudo a ver, essa que tem tudo a ver também com esse momento, né? O Haja Terapia. Tudo a ver, né? Essa música, quando você vier aqui em casa, eu vou lhe mostrar. Ela fala aqui de casa. Eu moro na Rua da Aurora, em frente ao Rio Capibaribe. A vista da minha janela é o Rio Capibaribe. E aí... E a música meio que fala disso, assim, do Rio e dessa relação e esses momentos e muitas do que a gente conversou aqui. Há algo de calmo e de raso nesse leito profundo. Tem dias que o sal atravessa as paredes do mundo. A água em desnível acentua o relevo das horas. E um traço contínuo vai misturando o gosto das auroras. Rua e rebento. Às vezes a vida é uma estrada sem acostamento. Tem dias que o sol estilhaça as vidraças da sala. Eu tenho tentado escutar as palavras que você não fala. O cabide de roupas do quarto parece um espantalho. É só mais um ato falho. Um demônio lunático pousa sobre a catedral em chamas. Aprendi a reconhecer a serpente pelo dourado das escamas. Metade das coisas que ele diz não faz o menor sentido. E a outra metade eu preferia mesmo era nem ter ouvido. Já era pra ter saído. Mas há algo de flor e de asfalto nesses tempos encardidos. A peça já está no seu terceiro ato e os atores estão bem perdidos.
Não sei em que altura da estrada a gente perdeu a poesia. Encontrei a metáfora mais clara que hoje me caberia para evitar a azia. Me vesti com as paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. Tem dias que o tempo desgarra e tem tempos que o dia demora. Abri a janela sabendo que o tempo não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia. Legal, Juliano. É quase uma síntese da nossa conversa, né? Se você tem uma música da conversa toda, como é que vai sintetizar? Tem essa música, pronto. Legal, Juliano. Tipos, né, cara? Desse demônio lunático aí. Juliano, para entrar em contato com você, agora é a hora de dar aquele servicinho básico. Como é que a gente faz? Em quais os contatos? Como é que a gente faz para falar com o Juliano Holanda? Tem Instagram, que tá lá verificado, tem aquele selinho azul lá, então é o meu mesmo, Juliano Holanda. Com J, site, né? Porque tem o Juliano italiano, esse aí é com J. É o Juliano. Juliano com J. E Holanda com L só. Certo? Com L só. Com L perfeito. Só. Esse, perfeito. E tem tem um site, ainda quem gosta de site, julianoholanda.com.br. Quem gosta. Quem gosta de site. Eu gosto de site ainda. E aí tá tudo lá. Se você quiser entrar, por exemplo, os 3 discos solo e os EPs estão todos nas plataformas digitais também. Também, tem como entrar em contato. Tem Facebook, tem página, tem fanpage também. Que o Facebook também está quase indo para o caminho do site também. Já tem gente que já não está nem mais entrando, mas tem lá, tem tudo. Tem o meu pessoal, o meu Facebook pessoal, tem a fanpage, tem o Instagram. E vamos embora. Não é difícil de localizar o Juliano, é só entrar, né? Legal. Não. Então, um abração virtual para você. Ó, saúde para você, para a família aí também, tá? E que a gente te espera aqui quando você der uma canja por aqui depois da vacina, né? Estou esperando. Ou eu vou para aí também, porque de 2 uma, né? Porque a gente gosta muito. Vem cá para eu levar você aqui para tomar um suco de cajá ali, para você ver o que é bom para tosse. Valeu, querido. Até mais. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Valeu, abraço.